nossa adoração e louvor. Eu quero te convidar nessa mesma atmosfera de reverência, de adoração, a compartilharmos juntos aquilo que o Espírito Santo, por intermédio da sua palavra, estará a ministrar ao nosso coração a partir de então. Você que trouxe sua Bíblia, quero que você abra comigo. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos fazer menção do verso 13 até o verso de número 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 16. Fica um pouquinho antes de 1 João, de 2ª, 3ª e de Apocalipse, tá, gente? Um pouquinho antes, para ajudá-los aí. Quase no finalzinho lá. Que diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Podeis assentar? Amados, domingo passado, na exposição anterior, nós falamos um pouquinho sobre a antiguidade da salvação e a sua magnitude, tendo por base os versos aí 10 até o 12. E hoje nós vamos dar continuidade a essa exposição, ainda falando da salvação. Assuntos correlacionados à salvação. Deus nos salvou para a santidade. Salvou-nos das paixões e das futilidades da vida, não para nós vivermos ou voltarmos a praticar essas práticas, essas ações. E tendo esses versículos aqui como base, eu quero falar com vocês nessa noite sobre as implicações práticas da salvação. Porque aqueles que têm um encontro com Deus, esses de fato receberam uma nova vida e devem aqui viver, em novidade de vida. Devem viver de acordo com essa vida que de fato receberam do Senhor Jesus. E nesse bloco aqui, nessa perícope, que começa no verso 13, que vai até o verso 25, nós temos 3 princípios aqui. 3 princípios sobre a praxe cristã. Ou sobre a prática, a ortopraxia cristã. Nós temos o primeiro princípio, que é viver em santidade. O segundo princípio que nós vamos encontrar nesses versículos até o verso 25 é o viver com reverência. E o último princípio é viver em amor. E nós vamos iniciar hoje, nessa perícope aqui, falando primeiro sobre o primeiro princípio que nós vamos encontrar aqui, que está dos versos 13 aos versos 16, que é o viver em santidade. Pedro conecta a salvação com a santidade no verso 13. Quando ele inicia o parágrafo dizendo assim: portanto, quando ele usa esse conectivo, em algumas versões aí de vocês vai estar assim: por isso. Ele está, de certa forma, partindo para a conclusão do pensamento, e tudo aquilo que ele falou anteriormente está correlacionado com o que ele vai falar a partir desse conectivo. Então ele conecta a salvação, tudo que ele falou antes, com esse
parágrafo, com essa nova perícope, com esse novo bloco aqui. Porque em virtude do que Deus fez por nós, que ele fala um pouquinho antes nos versos anteriores, a partir disso e por causa disso, nós devemos viver de modo digno. E o modo digno dessa salvação que recebemos, dessa salvação que fomos presenteados. Ou seja, a dádiva graciosa da salvação em Cristo deve levar-nos, a mim e a você, a uma conduta ajustada e compatível a essa salvação. Porque a doutrina, o conhecimento, a ortodoxia desemboca na ortopraxia. O conhecimento, a doutrina desemboca na ética, na prática. Aquilo que nós recebemos de informação é basicamente isso que Pedro está dizendo. Aquilo que vocês foram informados, foram ensinados agora, vocês devem trazer para a questão prática da vida de vocês. Porque o conhecimento, a teologia produz vida. Mas essa vida tem que ter fruto. Tem que demonstrar e revelar evidências. E no propósito de perseguirmos, porque é algo que nós temos que perseguir essa santidade, temos aqui algumas verdades que precisamos observar. E é isso que nós vamos falar. As implicações práticas da salvação, e o primeiro ponto é falarmos sobre o viver em santidade. E no propósito de perseguirmos essa santidade, o primeiro ponto que eu quero observar com vocês aqui, que Pedro deixa claro no verso 13, é a preparação para a santidade. Ele diz, portanto, estejam com a mente preparada. A santificação, queridos, é um processo. Santidade é um estado. E nós temos posicionalmente, nós somos santos em Cristo, posicionalmente. Mas processualmente nós estamos sendo santos, somos chamados para sermos santos. E no processo, o processo para essa santificação, ou esse estado de santo, chama-se santificação. Que é processo de crise. E começa na conversão, e só vai concretizar e concluir na glorificação. Enquanto aqui vivermos como cristão, nós estamos no processo. Então, nessa jornada de processo, nesse período em que o Senhor está a trabalhar em nossa vida, através dos meios de graça, através da palavra, através das tribulações, das lutas, das provas que nós enfrentamos, que é isso que Pedro trata aqui um pouquinho antes, nós precisamos tomar algumas atitudes. E é o que Pedro ensina àquela igreja. E a primeira atitude é preparar a mente. Não é isso que ele fala? Estejam com a mente preparada. Em algumas versões, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, que alguns aí têm, diz assim, cingindo o lombo do vosso entendimento. Não é isso? E tem hora que a gente lê isso e fala assim, meu Deus, o que é isso? O que é cingir o lombo do entendimento? A primeira atitude é preparar a mente. Por isso, portanto, vocês precisam estar com a mente preparada, pronta, cingir o lombo do vosso entendimento. Tem um teólogo, Homer, ele diz que essa expressão é quase incompreensível para a percepção moderna da língua. Porque a audiência de Pedro, para quem Pedro escreve, falar de cingir o lombo do entendimento era muito compreensível. Às vezes para nós, devido ao abismo cronológico e cultural, linguístico, talvez às vezes a gente não consegue compreender. Por isso é interessante nós explicarmos isso. Porque essa linguagem idiomática aqui corresponde ao pensamento oriental metafórico. Porque na antiguidade, queridos,
Eles usavam aquelas vestes, né, compridas, e tinham um cinto, e quando eles precisavam lutar ou correr para fazer alguma coisa, eles tinham que pegar a ponta do vestido e amarrar no cinto. Isso era cingir. Então, eles tinham que fazer isso, amarrar as vestes esvoaçantes, para que não houvesse atrapalho algum, para que eles pudessem correr com liberdade, para que eles pudessem lutar com liberdade. Por isso, Pedro está dizendo, cinja a mente de vocês. A mente de vocês tem que estar assim. Ela não pode estar, de certa forma, sendo atrapalhada com pensamentos e coisas que não agradam ao Senhor. Nós facilmente somos prejudicados na nossa vida cristã devido às ideias esvoaçantes, devido aos nossos pensamentos próprios. E aí Pedro está dizendo, prepare a mente de vocês. Portanto, por causa da salvação que vocês receberam em Cristo, dessa nova vida em Cristo, a mente de vocês tem que ser diferente. Para que vocês consigam viver uma vida de santidade, começa com a atitude da mente de vocês estarem prontas. Cingir o entendimento significa então pensar em algo e tirar as conclusões apropriadas. Reflexão, aquilo que nós mais gostamos de fazer aqui, ruminar, né? Meditar. Mas é na palavra, né, gente? Vai fazer yoga, ficar lá assim. Está na palavra. Em outras palavras, tendo em mente o que foi dito, tirem as implicações para a vida. Aquilo que estamos tratando, estamos falando a respeito da salvação. Então quem busca a santificação não pode dispersar-se com muitas preocupações e devaneios da sua própria mente. Sua mente precisa ser firme no quê? Na palavra de Deus. Para que possamos compreender os preceitos divinos. William Barclay, ele diz que não podemos contentar-nos com a fé medíocre e negligente, sem profundidade e sem reflexão. Quem não medita, quem não procura assim, preparar a sua mente com a palavra de Deus, vive um cristianismo negligente e medíocre, falido, raquítico, anêmico. E não é isso que Pedro queria daqueles irmãos. E não é isso que o Senhor quer de mim e de você, como igreja do Senhor Jesus, nos dias que vivemos. Então essa é a primeira atitude. A segunda atitude que nós vemos aqui é manter-se sóbrio. Na minha versão vai dizer, estejam alertas. Estar sóbrios são sinônimos. Em alguma versão vai estar assim, ser sóbrios. Aqui na NVI vai dizer, estejam alertas. O que é estar alerta? Estar sóbrio, né? Junto com a mente preparada vem a sobriedade. A minha mente está pronta, estou pronto. Agora, eu preciso estar sóbrio. E a sobriedade é uma das virtudes prediletas de Pedro. Ele vai sempre dar ênfase na sobriedade. Ele vai associar a sobriedade com as orações. No capítulo 4, do verso 7. Ele vai associar também a sobriedade à vigilância contra Satanás. No capítulo 5, verso 8. E ser sóbrio é o oposto de estar embriagado, estar bêbado, estar tomado por um alucinógeno ou qualquer coisa do tipo. Na NTLH diz, continuem alertas, ou seja, vocês precisam continuar alertas, ou sóbrios. Significa, portanto, estar em controle dos seus processos mentais e não pensar de maneira irracional. Prontidão e sobriedade no pensar são necessários para que se possa viver neste mundo na inteira dependência da graça de Deus, a qual nos dará ou nos será dada quando Jesus Cristo se revelar ao mundo. E em resumo, essa salvação e essas boas novas requerem que os cristãos exerçam diligência mental e disciplina moral. Sobriedade. Estar prontos, estar alertas. A terceira atitude, além de estar com a mente pronta e ser sóbrio,
é esperar na graça. Ele disse assim: estejam com a mente pronta, prontos para agir, preparados. Estejam alertas, ou sejam sóbrios, e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês. A terceira atitude é isso: esperar na graça. Diante das perseguições e dos sofrimentos pelos quais esses irmãos aqui estavam enfrentando, Pedro os encoraja a olharem para frente, para a recompensa não no agora, mas no porvir, a recompensa futura. E qual que é essa recompensa? Para a segunda vinda de Cristo. Ele diz: e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. É isso que diz o texto. A palavra grega que Pedro emprega aqui para falar sobre isso, sobre esperar, a palavra grega esperar aqui é uma forma verbal de esperança. E o objeto da esperança, o que me faz ter esperança? Qual que é o objeto dessa esperança? A graça. Aleluia. O objeto dessa esperança não é outra coisa senão a graça. A graça que está sendo nos trazida, que está sendo nos dada, que foi nos dada, essa graça é objeto dessa esperança. O salvo, ele olha para o passado e contempla a cruz, onde os seus pecados foram cancelados, onde a nossa dívida foi quitada. E quando ele olha para o futuro e contempla a graça que está sendo preparada para a segunda vinda de Cristo, é isso. Porque independente do processo, dos problemas, das adversidades, das nossas fraquezas, frustrações e decepções, a nossa esperança tem que estar na graça, quando Jesus for revelado. Na cruz, queridos, nós somos justificados. Lá, Jesus disse: consumado está. Tudo acabou, não tem mais condenação para os eleitos de Deus. E aí o que acontece? No tribunal de Deus, pecadores e corruptos como eu e você fomos declarados justos. E aí, na segunda vinda de Jesus, quando ele se manifestar, seremos glorificados. É isso que Pedro está dizendo. Vocês precisam colocar toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Nós precisamos entender que entre a cruz e a coroa, entre o sofrimento do Calvário e a glória da parousia, ou seja, da segunda vinda de Jesus, nós devemos esticar o pescoço e ficar na ponta dos pés, esperando inteiramente na graça que nos está sendo trazida na segunda vinda de Cristo. Independente da luta e da prova que nós estamos enfrentando. Mas o que não pode acontecer conosco é que muitos, ao invés de fazer isso, de esticar assim, e olhar lá para frente, está olhando em volta. Está procurando outras coisas, ou colocando a sua esperança em outras coisas, que não é o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. E por isso se sentem desmotivados, se sentem cansados, querem retroceder e desistir. Não aceita às vezes passar por um probleminha, uma repreensão do Senhor, não pode. Mas aqui a ideia é: nós precisamos esticar o pescoço, ficar na ponta dos pés, esperando inteiramente nessa graça. Sabe por quê, queridos? Nenhum de nós merecemos tão grande bênção. Nenhum de nós estamos fazendo nenhum favor para Deus de estarmos aqui hoje. Vou fazendo um favor para Deus. Não, meu filho, você não está fazendo.
digno de louvor. O texto que o presbítero Silvio leu, os 24 anciões, todos eles se prostraram diante de Jesus. Pegaram as coroas e entregaram para Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É isso que nós precisamos entender. A graça que nos foi dada, independente de tudo que nós enfrentamos. E agora nesse processo, nós precisamos entender o seguinte: esperar nessa graça, confiar nessa graça. É necessário que o cristão viva nessa esperança. Porque quando nós fazemos isso, quando nós esticamos nossos pés e olhamos lá na frente, esperando essa vinda gloriosa de Jesus, nós vamos conseguir suportar as provas e os sofrimentos dessa vida, porque sabemos que caminhamos para a glória, porque sabemos que caminhamos para a eternidade com o Senhor, por todo o século dos séculos, amém? Então o primeiro ponto aqui é a preparação para a santidade, e para isso nós precisamos estar com a mente pronta, mantermos-nos sóbrios e esperarmos na graça. O segundo ponto que eu quero destacar com vocês é que além da preparação para a santidade, existe também o perigo à santidade. Se há uma preparação para a santidade, existe o perigo à santidade. Pedro vai continuar a desenvolver aqui as implicações da salvação daqueles irmãos, e nós estamos correlacionados com isso. Em adição a esperar totalmente na graça ser concedida na vinda de Cristo, eles deveriam no presente, quando estivessem esperando essa graça, recusar-se a ser moldados pelas paixões que caracterizavam sua vida pregressa na ignorância. E nós vamos fazer um pouquinho diferente, porque Pedro faz assim: como filhos obedientes, e aí ele coloca aqui uma proibição: não deixem ser amoldados pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Nós vamos começar falando da ignorância para depois chegarmos nos filhos amados. Vou fazer um pouquinho diferente aqui, para que nós entendamos. No processo, enquanto eles estão aguardando, essa graça ser concedida na vinda de Jesus, primeira coisa que eles precisavam recusar era voltar a uma vida de ignorância. Pedro descreve isso de 3 maneiras. Primeiro, eles tinham uma vida de ignorância. Não significa que eles tinham falta de conhecimento, de cultura ou de saber, antes de serem evangelizados, antes de serem confrontados pelo Evangelho, antes de receber com fé o Evangelho de Cristo. Ignorância aqui, nesse contexto, se refere especialmente ao desconhecimento das coisas de Deus. Desconhecer as coisas de Deus. Isso é ignorância. Não era que eles eram iletrados, totalmente analfabetos. Não é isso que está dizendo. A ignorância aqui se refere ao desconhecimento das coisas de Deus. E essa falta de entendimento não é encarada como algo inocente, mas como resultado da recusa de submeter-se a Deus. Paulo associa a ignorância com a dureza de coração. As pessoas às vezes são ignorantes, não querem saber, dureza de coração. Paulo também diz em Romanos capítulo 1, no verso 18, 19 e 20, vai falar que Deus está irado com os homens e do céu se revela a ira de Deus, porque os homens, ao receber a instrução de Deus, porque Deus se revelou na natureza, eles não querem saber sobre Deus. Isso é a verdadeira ignorância, a dureza de coração. Eles não querem saber. Portanto, nós podemos entender que a ignorância a que Pedro se refere é aquela dureza de coração e rebelião da natureza não convertida. Quando os leitores de Pedro, essa audiência que Pedro escreve, receberam e creram naqueles que o evangelizaram, certo? Receberam entendimento e não eram mais, portanto, ignorantes de Deus e de sua grande salvação. Então eles agora já tinham conhecimento acerca de Deus, receberam esse conhecimento, estavam vivendo de acordo com esse conhecimento. Então eles não poderiam mais voltar
a dureza de coração. Esse é o primeiro ponto. A segunda questão aqui, certo? Que é um outro perigo à santidade, além da dureza, da ignorância, da dureza de coração, é as paixões. A segunda característica da vida sem Deus, conforme Pedro vai descrever aqui, é que ela é marcada pelas paixões. A palavra grega aqui significa desejos fortes e que veio ter a conotação negativa no uso pelos cristãos, como na Almeida Revista Corrigida como concupiscência, na NVI como maus desejos, aquilo que é ruim, aquilo que é perverso, desejos que não deveriam ter e nem nortear a vida daqueles irmãos. Então Pedro vai exortar os seus leitores para se absterem das paixões carnais. No verso 11 do capítulo 2. E não a viver mais de acordo com as paixões dos homens. No capítulo 4, verso 2. Então bastava o tempo em que viviam nas concupiscências. Bastava o tempo que eles já viveram nessas concupiscências. Agora, essas paixões aqui, queridos, portanto, são o quê? Desejos pecaminosos, maus, que dominam os homens e os carregam cativos para longe de Deus, tanto judeus quanto gentios. Junto com a ignorância, define o quê? Adequadamente a vida sem Deus. Ou seja, dureza de coração. E aí, ao invés de viver uma vida devotada a Deus, eles vivem de acordo com as suas vontades. Paulo nos dá uma descrição em Efésios 4, do 17 e 19, penetrante da vida dominada pelas paixões e pela ignorância, as duas coisas juntas. E ele diz assim: isto, portanto, digo eu no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Empecilhos, ou o perigo à santidade. Ignorância, dureza de coração. Paixões ou desejo, ter uma vida pautada nos seus desejos. E também temos a conformidade com isso. Essas paixões, conquanto parte dos tempos da ignorância, ainda permaneciam em alguns, como em nós, como resíduos da sua natureza pecaminosa, do velho homem. Por isso que ele está falando isso. Mesmo que agora eles haviam sido regenerados. Quando somos regenerados, como aqueles irmãos foram, quando nós também somos regenerados, evidentemente nós recebemos uma natureza nova, a natureza de Jesus, que precisa sobrepujar essa natureza adâmica. Mas ainda existem resíduos dela. E tais desejos maus eram capazes de influenciar negativamente a conduta deles, fazendo com que se amoldassem a elas. Então Pedro vai exortar o seguinte: não permitam isto. Ele diz: não vos amoldeis às paixões. A palavra moldar aqui, na Almeida Revista Atualizada e na NVI, é conformar. Ser dominado na NTLH. E ocorre aqui em Pedro, nessa missiva, como em Romanos 12, verso 2. Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo. É a mesma palavra. Mas transformai-vos pela renovação da mente de vocês. Amoldar-se ou conformar significa assumir uma forma externa de acordo com um determinado padrão. É tomar a forma. Pedro está dizendo assim, não vos amoldeis às paixões. Não tome a forma das paixões que vocês tinham. É aquela ideia de quando você vai numa loja comprar um sapato, você perde a numeração. E nem sempre o número corresponde. Aí você quer passar um cremezinho, pegar um negocinho assim, eu não sei o nome daquele negocinho, e quer enfiar o pé ali dentro.
porque você gostou do modelo do sapato. Você quer se amoldar àquele número, porque você gostou daquele modelo. Conformar e amoldar é fazer isso. Porque ele está dizendo, não se amoldem às suas paixões. Porque isso, de certa forma, é o quê? Perigo à santidade de vocês. Vocês não vão conseguir viver uma vida santa se vocês responderem às influências da sua natureza adâmica. Por isso que há a proibição dizendo, não se deixe moldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês eram ignorantes, quando vocês tinham um coração duro. É como se quem permite-se fazer isso, é como se vestisse uma fantasia a qual não corresponde ao que a pessoa é realmente. No caso, Pedro os exorta a não assumirem o estilo de vida e a maneira de ser e de viver que caracterizam os que não têm Deus. Vocês não podem ser parecidos com os descrentes. Porque hoje está difícil, né? Antes tinha uma ideia de que poderia se aferir cristianismo, ou quem era crente ou não, pela roupa. Uso e costume. Mas hoje o negócio ficou difícil. Porque muitos que se diz ser cristão, vivem como os ímpios. Tudo que os ímpios fazem, eles fazem. O paradigma para muitos crentes é o que está lá fora. O que serve, às vezes, para os crentes contemporâneos, é o que o mundo revela, impõe, apregoa. E isso nós precisamos tomar cuidado. Porque Paulo repreende aqueles que se diziam cristãos, estavam na igreja e diz assim, olha, por causa de vocês, por causa da conduta de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre os ímpios. Por isso que o nosso padrão tem que ser diferente. Não se deixam moldar pelas paixões que vocês tinham outrora, como vocês andavam, quando vocês viviam, com o coração endurecido. Agora tem que ser diferente. Essas coisas precisavam estar no passado. E aí Pedro dá uma motivação. E a motivação que Pedro dá àqueles irmãos é lembrá-los de que agora eles são filhos da obediência. Por isso ele começa dizendo, como filhos obedientes. Vocês são filhos da obediência. E aqui é um hebraísmo que significa simplesmente filhos obedientes, aquele que obedece. Eu pergunto aqui, que pai tem prazer num filho desobediente? Tem alegria? Não. E se de fato somos filhos de Deus, era o que Pedro está dizendo, se de fato vocês são filhos de Deus, vocês precisam ser obedientes. É isso. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar. Todavia, a tradução aqui de filhos da obediência aponta para o fato de que eles, aqueles irmãos, tendo sido no passado ignorantes, ou seja, tinham um coração duro quanto a Deus, e eram dominados por paixões que faziam com que eles desobedecessem a Deus, ao obedecerem o Evangelho, nasceram de novo e se tornaram filhos obedientes a Deus. Eles haviam sido eleitos por Deus para serem obedientes. Isso que diz o verso 2 do capítulo 1. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento do Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência. Nós não fomos escolhidos para viver em rebelião contra Deus. Primeiro que rebelião, Deus não aceita. Nós somos escolhidos e eleitos para a obediência. E como tais, eles haviam também sido regenerados. O que é isso? Receberam a nova natureza. O verso 3 vai dizer isso. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. E é exatamente porque haviam nascido de novo, mediante a obediência, pela fé a Deus, mediante o Evangelho de Cristo, é que eles não mais poderiam viver nas paixões e desobediências do tempo das trevas espirituais. Por causa disso,
vocês têm que viver diferente. Então, o perigo à santidade é o coração duro e deixar ser moldado pelas paixões. Mas a motivação que nós temos é o quê? Nós somos filhos de Deus. E filhos obedecem. Nós somos eleitos e chamados para obediência. Tem um teólogo, West, ele vai falar o seguinte: como a criança herda a natureza de seus pais, assim um filho de Deus se torna participante da natureza divina, a qual sempre o impele a atos de obediência. Quem de fato recebe essa natureza em Cristo, ou essa natureza de Cristo, a natureza de Deus, ele não tem dificuldade em obedecer. Não tem dificuldade de obedecer. Eu não estou falando aqui de regra humana, eu estou falando da palavra de Deus. Não há coração para um filho de fato, se é filho de Deus, dura serviço em relação à palavra. Porque essa palavra é de Deus. Tem que então obedecer à palavra de Deus. É importante notar a relação entre ser filho da obediência e não viver de acordo com as paixões ignorantes. Nós tornamos filhos da obediência não porque renegamos as paixões mundanas, não porque nós quisemos. Ao contrário, nós nos tornamos filhos da obediência porque somos, de certa forma, capacitados por Deus. É porque somos filhos dessa obediência, porque fomos regenerados por Deus, é que somos capazes de abandonar toda e qualquer paixão e coração endurecido. Foi a eleição que nos fez obedientes. Foi a eleição que nos regenerou. E como resultado da eleição e da regeneração, agora nós obedecemos a Deus e fugimos dessas paixões. Eu costumo sempre dizer aqui o seguinte: a gente está falando de santidade. Tem hora que a gente fica flertando com coisa errada. A gente olha para o pecado e faz assim: pecado. Cuidado com isso. Aí vai ficar minha marca, né? O meme, pastor Roberto. Ó, pecado. Eu costumo dizer, vigia, gente. Paulo usa o imperativo e aqui nós temos que entender que nós temos que vazar, fugir. Não é ficar moscando, não, como diz o povo. Tá moscando ali, né? Tá moscando, vai dar ruim. Porque o diabo não está brincando não, gente. Pedro diz, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramindo como leão, procurando quem possa tragar. E aqui Pedro está dizendo, olha, a mente de vocês tem que estar pronta, vocês têm que estar sóbrio, vocês têm que estar pondo a esperança na graça, porque é objeto dessa esperança quando Jesus vai voltar. E como filhos obedientes, vocês não deixam se amoldar pelos costumes das suas paixões, quando vocês tinham o coração endurecido. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que obedecer a Deus e fugirmos dessas paixões. Por mais que alguma hora ou outra ela quer vir, ela quer brotar, nós temos que, E aí entendamos o seguinte, queridos: é graça do começo ao fim. Começa na graça, desenvolve-se na graça e culmina e termina na graça. E para nós finalizarmos aqui, além da preparação para a santidade e o perigo à santidade, nós temos o imperativo da santidade. Por que nós temos que ser santos? Verso 15 e 16. Ele diz, e aí ele faz um contraste aqui. A adversativa mas aqui, esse conectivo, vai indicar esse contraste que Pedro faz. Primeiro ele diz no 14, como filhos obedientes, não se deixam moldar pelos maus desejos de outrora,
do passado, quando viviam na ignorância. Mas, assim, aí ele faz assim, aqui é uma comparação. Como é santo aquele que os chamou, sejam, olha aqui a ordem, sejam santos vocês também. Em quais aspectos, pastor? Ele diz, em tudo o que fizerem. Que legal, né? Que coisa maravilhosa. Pois está escrito, aí ele vai para a Bíblia. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Depois de falarmos aí sobre a preparação para a santidade, a mente pronta, né? Sobriedade e a esperança na graça, e o perigo da santidade, de ter o coração duro, deixar-se amoldar pelas paixões. Nós temos a motivação como filhos amados e obedientes de, então, termos uma postura diferente. Agora vamos falar sobre o imperativo da santidade. Nós temos a exortação aqui e a confirmação interessante. Temos 3 verdades destacadas. A primeira, a santidade ela é imperativa porque Deus nos chama. Aquele que nos chama, o Deus que nos chama é santo. Não é qualquer um Deus. O Deus que nos chamou para si, e não por mérito nosso, mas por graça. Esse Deus que fez esse chamado, esse chamamento, Ele é santo. Nesse versículo aqui, Pedro coloca o caminho da santidade em oposição à vida moldada pelas paixões mundanas, que foi mencionado no versículo 14. Em vez de deixarem ser moldados por essas paixões, os leitores, esses irmãos a quem Pedro se dirige, são exortados por Pedro a seguir o chamado daquele que é santo. O modelo deles, o paradigma deles, não é a vida pagã na ignorância, mas o Deus santo que os havia chamado. O padrão de referência para nós é o mais alto. Não é nem as pessoas. O padrão aqui, Pedro podia dizer assim, sede santo como eu sou. O Pedrão, o bispo, o presbítero, o pastor, o episcopói, né, o presbiterói. Não. Ele diz assim, a referência, o padrão é Deus. Preste atenção nisso aqui, irmãos. A referência, o padrão, o paradigma é Deus. Não é Armando Coque. Não é o pastor Raposo. É Deus. O padrão e a referência é Deus. Deus é o nosso padrão. E não as nossas paixões. Nada em nós. Nada que está em volta de nós, nesse ambiente periférico, pode ser ou deva ser esse padrão. O padrão é Deus. Aquele que vos chamou, que ele colocou, aquele que vos chamou, assim como aquele que vos chamou, é uma referência a Deus. Ele é o Deus que chama. Nós só vamos porque Ele nos chamou. Ninguém vai se Ele não chamar. Ele é o Deus que nos chama. E Ele nos chama mediante a pregação do Evangelho. E esses irmãos foram também, da mesma forma que nós, chamados mediante a pregação do Evangelho. E eles haviam escutado o chamado irresistível de Deus. E ao ouvir esse chamado irresistível de Deus, que Deus faz ao coração dos seus eleitos, eles creram, obedecendo o mandamento divino. E o Deus que o chamou é santo, isto é, puro, sem pecado. Não coaduno com o pecado, não aceita o pecado. O pecado é uma ofensa a Deus. É tão grave o pecado, queridos, que Ele matou seu filho por causa disso. E por isso que às vezes eu fico assim, colarizado aqui em cima, e eu falo, às vezes as pessoas ficam assustadas comigo. Porque parece para muitos que o pecado é um negocinho que vinha, pode vir, não dá nada não. Na perninha de grilo. É? Não brinque com o pecado. O pecado é coisa séria.
E hoje muitos não querem falar disso nas igrejas, mas eu falo aqui todo domingo. Porque é algo sério. Ofende a Deus, o Deus Santo. Então veja bem, Deus que nos chamou é santo, sem pecado. E essa natureza de Deus santa é colocada por Pedro como razão pela qual eles deveriam se tornar santos. Vocês precisam buscar essa santidade, porque o Deus que chamou vocês, Ele é santo. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Em alguma coisa, pastor? Tudo. Tudo na nossa vida, porque assim, há um entendimento muito errado dos crentes contemporâneos. O culto é só aqui. Para muitos o culto é no domingo. Sim, esse aqui é o culto coletivo, em que nós nos reunimos como igreja para cultuarmos o Senhor. Mas a nossa vida é o culto. Paulo diz isso em Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, eu estou rogando, pelas misericórdias, ou pelos atos misericordiosos de Deus, tudo que Deus fez, que vocês apresentam, ou se oferecer, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz, isso é o culto com entendimento. Todo crente é um sacrifício vivo. A nossa vida é um culto. Eu como para a glória de Deus. Eu durmo para a glória de Deus. Eu caminho para a glória de Deus. Eu passeio com o meu cachorro para quê? Para a glória de Deus. A minha vida é um culto a Deus. Nós temos uma dualidade, uma dicotomia quando se fala em cristianismo, em vida cristã. Nós queremos desvincular o espiritual do secular. Segunda-feira eu vou trabalhar. Bota a roupa de trabalho. Agente secreto de Jesus. Ninguém sabe que o abençoado é crente. Ah, piadinha. Tô dentro. Opa, sábado, roupa de crente. Aleluia, glória a Deus. Vem pegando fogo. Tomara que venha assim. Aleluia, levanta a mão e dá glória a Deus. Será que é isso? Não, filho. Tudo que nós fazemos é um culto a Deus. Está lavando o carro, meu filho? Culto a Deus. Parece que Deus, e é santo, tem que ser santo, até para lavar o carro. Então não dá para o irmão ficar de zorbinha lavando o carro lá fora. Com aquela barriga de 2 jantas. Vocês estão muito sérios, gente. Eu tinha que fazer vocês ir porque para ver se vocês estão entendendo aqui. Porque não vai ser uma atitude de um santo, né? Pelo amor de Deus, é uma atitude até difícil de se ver. Mas tudo, a santidade é no quê, pastor? Tudo o que vocês fizerem. Sede santo em todo o procedimento de vocês. É isso. Não está difícil para entender isso aqui, tá, gente? Não. Está muito fácil de entender. E o também aqui que Pedro coloca, ele estabelece Deus como esse padrão que nós estamos falando. Para Pedro, tudo aquilo que tem alguma conexão com Deus também passa a ser santo. Se nós somos de Deus, nós somos santos. Irmãos, e Deus não aceita qualquer coisa não, gente. Se for de qualquer jeito, essa santidade de Deus é algo seríssimo. Nós temos que falar desse atributo uma hora aqui, só desse atributo. A segunda questão que eu quero ponderar aqui com vocês, a segunda verdade aqui, é que a santidade ela é imperativa porque precisa abranger todas as áreas da vida, como falamos aqui. Nenhum aspecto da nossa vida está excluído desse imperativo divino. Todo procedimento deve resplandecer o caráter de Deus. O que eu falo, o que eu penso, meus pensamentos. Mas Deus, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Tem hora que eu penso uns trem e falo, meu Deus, não me mata não, Jesus, tem misericórdia. Vocês acham o quê? Que eu não tenho problema também? Se o Senhor não me mata, não me queima não, porque se
Tem um teólogo que ele diz assim, que se Deus considerasse os pensamentos que tivemos ontem, nós não amanheceríamos vivos hoje. A gente constrói uns ambientes periféricos, assim, a gente viaja na maionese, tem hora. Sim ou não? Vocês são tudo... Cuidado. Teus pensamentos, queridos. Nós temos que policiar os nossos pensamentos. Olha, isso aqui não está agradando a Deus. Para os leitores de Pedro, na prática, tornar-se santo deveria significar separação do pecado em todas as suas formas. E a começar com as paixões que eles ainda tinham no tempo que tinham um coração duro. E isso era algo que abrangia todo o procedimento deles. Toda a vossa maneira de viver, é isso que diz a palavra. Tudo que vocês fizerem, santo procedimento e piedade. Uma vida piedosa é isso. Nada na vida deles estava isento de tornar-se santo. Tudo. E para Pedro, o testemunho de vida mediante o procedimento santo era o que haveria de calar a boca dos descrentes e ganhá-los para a fé. Difícil é nós ouvirmos hoje o ímpio dizer assim: você é crente igual fulano? Para Pedro é o seguinte: vocês têm que viver, porque vocês já receberam o conhecimento, vocês já receberam a doutrina, agora vocês têm que viver de acordo com esse ensino. Para que os descrentes lá olhem você e vejam algo diferente na vida de vocês. E aí, vocês vão silenciá-los, vão deixar emudecidos. E eles também, através da maneira de vocês agirem, possam ser ganhos para a fé. Era dessa forma que eles iriam mostrar a santidade daqueles que o haviam chamado. Não é aquela santidade aparente, né? E em muitos lugares, né? A pessoa chega, é a roupona, cara de espiritual, de santo. Anda até durinho assim, pode nem chegar perto. Aí vai orar aquelas palavras escalafobéticas. Mas se você puxa a capivara, compra, não paga, é um terror dentro de casa, mata o rato com a mulher, é um prostituto. Irmão, está cheio nas igrejas por aí. Não é isso não, santidade não é isso. É isso que Pedro está ensinando aqui. Olha, vocês têm que fazer assim. Se vocês fizerem assim, vocês vão ser santos. E o padrão de vocês é Deus. Vocês têm que olhar para Deus, o que Ele agrada, o que Ele não agrada. A pergunta é: o que estou fazendo, a maneira que estou vivendo, agrada ao Senhor? A maneira que eu estou me posicionando como crente, agrada ao Senhor? Será que eu estou sendo luz? Luz fala do testemunho, né? As pessoas olham para mim e almejam ser crentes como eu sou? Ou eles querem correr do cristianismo e dizer assim: isso aí é crente? Cuidado, irmãos, que até o Satanás é crente. A fé do diabo às vezes é melhor do que a fé de muitos crentes hoje. Já pensou se você tem uma fé pior do que as dos demônios? Tiago fala sobre isso. Então precisamos tomar muito cuidado com essa questão. Para nós finalizarmos a terceira verdade aqui, a santidade ela é imperativa porque é clara a exigência das Escrituras. Pedro vai apelar para a Escritura. E é isso que ele diz no verso 16. Pois está escrito, não sou eu. Estou dizendo, Pedro está dizendo, está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Além de ele mostrar o paradigma para essa santidade, o imperativo dessa santidade e o paradigma, o modelo para ela é Deus, ele também apela para as Escrituras. Ele vai apresentar a razão pela qual eles devem ser santos. E a citação que ele utiliza aqui é uma citação autoritativa das Escrituras. Está escrito. É uma fórmula introdutória bastante utilizada no Novo Testamento para citações autoritativas do Antigo Testamento. E ao dizer que está escrito, o autor neotestamentário, ou seja, Pedro, ele está usando o argumento final e definitivo, contra o qual não cabe recurso nem argumentação. Quem é que vai agora argumentar, dizer assim, por que eu tenho que ser santo? Uma vez que a autoridade divina da Escritura era aceita
por Pedro e pelos seus leitores. Eu tenho certeza que nós aceitamos a autoridade das Escrituras. Está escrito, introduz a voz de Deus falando pela palavra e requer submissão imediata e completa. Sabe como que tem que ser a nossa postura no dia de hoje? É dizer assim, eu preciso ter a minha vida mudada. Porque eu estou olhando para isso aqui, desde toda semana estudando esse texto. Deus sabe quantas lágrimas eu derramei diante dele. Porque eu entendo que eu preciso cada vez mais de buscar em Deus essa santidade. É porque é uma exigência. Seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. A gente fica brincando de ser crente, brincando com as coisas. Eu poderia, assim, se eu não me importasse com você, com a sua vida, o fato de eu falar, de eu repreender e exortar você, é porque eu me importo com você. Não é que eu vou dar conta de você não, não pensa que eu vou dar conta de você não, meu filho. Tu vai se lascar com Deus. Mas a gente cuida, a Bíblia diz que o pastor cuida do rebanho como quem vai dar conta. Não é que ele vai dar conta. Cada um vai responder diante de Deus, vai chamar, vem cá, ô José. O Mané, vem cá, vamos conversar. O negócio é sério. Mas às vezes a gente fala. Tem impressão que tem hora que Jeremias fala assim, Senhor, eu fui enviado para falar para um povo que não escuta. Precisa ter seriedade com isso aqui não é meu, isso aqui é palavra de Deus. É algo para a gente olhar num dia como esse assim e dizer assim, Senhor, de fato, eu preciso de mudança. Eu preciso ponderar a minha vida. Por quê? Porque a autoridade da palavra está dizendo que tem que ser assim. E as escrituras aqui que Pedro alude, ele faz menção, é porque ele ouviu várias vezes o próprio Jesus citar ela. O próprio Jesus usou. Ele diz assim, está escrito. Quando ele censurou os religiosos da sua época, sempre Jesus usava essa expressão, está escrito. Pedro, apesar de aludir às escrituras em outros lugares, este é o único lugar que seus escritos onde ele usa de forma introdutória. A passagem da escritura que ele cita ocorre várias vezes no livro de Levítico. Lá atrás Moisés já escreveu dizendo o seguinte, Levítico 11:44, ele diz, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Até algumas comidas que eles não deveriam comer, não é porque faziam mal não, porque Deus diz que eles não deveriam comer porque ele era santo. Vocês não vão comer porque eu sou santo. Vocês aprender algumas regras básicas para a vida de vocês, vocês não vão fazer. Por quê? Porque eu sou santo. E eu, Deus santo, estou dizendo para vocês não fazerem. Em Levítico 19, verso 2... ele fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Em Levítico 20, verso 7, e diz, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, Senhor vosso Deus, sou santo. A santidade de Deus é usada em Levítico como uma razão fundamental para a santidade do seu povo. Nós temos que ser santos porque o Deus que nós dizemos que servimos é santo. E às vezes, queridos, e nós precisamos entender isso, é que de forma onisciente Deus está em todos os lugares. Onde nós estamos, Deus está. Mas principalmente aqui, porque nós iniciamos um culto como igreja hoje a Deus. Ele está aqui. E Ele sabe como é que está o nosso coração. O Deus Santo. Que é descrito em Apocalipse de uma forma assim, vou usar essa expressão até aterrorizante, né? Seus pés são como latões reluzentes, seus olhos como chamas de fogo.
Da sua boca saía uma espada aguda, o som das suas vozes era como o som de muitas águas. Esse Deus Santo está aqui, através do seu Espírito, e Ele sonda o nosso coração. Ele sabe a que ponto, a que pé que está a nossa vida e a nossa sinceridade para com Ele. Não é para com a denominação ou para o pastor, mas para o Senhor de fato. E é isso que nós precisamos considerar. Deus é santo e Ele é o nosso Deus. E a única maneira de viver que nós temos é o caminho da santidade. Se nós quisermos viver para Cristo, é o caminho da santidade. Se nós não importarmos com isso aqui, você vai ser apenas um frequentador de igreja, um religioso, um que vem nos cultos e volta para sua casa. Mas de fato vai estar longe do propósito que Deus tem para a sua vida como filho dele. Porque o filho, quem é filho de fato, obedece a sua palavra. A citação de Levítico, Pedro vai enfatizar a palavra eu na frase, porque eu sou santo. Como se Deus estivesse dizendo assim, eu, em contraste com todos os demais, sou santo, eu sou o único que é santo. Então vocês também devem ser. O ponto de comparação dessa exortação, sede santos porque eu sou santo, é a noção de separação contida no conceito de santidade. Santo separado. Eu sou santo, eu sou separado. Eu sou dedicado a Deus. O ponto dessa exortação é isso. Sede santos, porque eu sou santo. E é isto que a palavra santo significa em última análise. Separação. Sou separado daquilo que é ruim, daquilo que é pecaminoso, daquilo que Deus não agrada. Eu preciso me separar. Deus, Ele é totalmente separado do pecado. E enquanto nós, seu povo, mesmo já redimidos e salvos, enquanto nós estivermos aqui, ainda experimentamos a corrupção da carne e do poder da tentação. O interessante é que a tentação em si não é pecado. Pecado é nós nos cedermos à tentação. Mas ainda sofremos isso, porque nós estamos no processo. Ser santos como Deus significa ser separados para Ele. Eu dedico a minha vida para Ele e tudo que eu faço é para Ele. Consagrados ao serviço de Deus, ainda que pecadores imperfeitos. O que nós precisamos entender é que jamais alcançaremos a perfeição da santidade antes da vinda do Senhor e a ressurreição dos mortos. Aquilo que nós chamamos de a redenção final. Mas mesmo experimentando aqui, nesse processo, a corrupção, porque tem hora que nós pecamos. E nós pecamos. Tem hora que nós somos tentados e muitas das vezes cedemos à tentação. Nós precisamos colocar em prática o que essa palavra nos ensina nessa noite. As implicações da salvação é o quê? Nós temos que pensar um pouquinho a respeito dessa vida em santidade, certo? Nós precisamos perseguir essa santidade, nos preparando para ela, com a mente pronta, sendo sóbrios e esperarmos na graça de Jesus. Entender que existem desafios que querem nos afastar de sermos santos, como a dureza do nosso coração, como as paixões que muitas das vezes nós tínhamos anteriormente. Mas nós precisamos entender que existe uma motivação que é, nós somos filhos de Deus, nós somos regenerados para a obediência. Então nós somos filhos obedientes. E para finalizarmos, precisamos sempre ter em mente o imperativo da santidade. Embora sofremos tentações, embora nós às vezes falhamos, porque somos vulneráveis, nós precisamos entender que existe um imperativo. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida devocional. Priorizar o que é priorizável. Muitos estão desatentos. Isso aqui é uma exortação
Nós precisamos pensar nisso. Olha, vocês precisam ser santos. Assim como o Deus que vos chamou é santo. E a palavra de Deus nos leva a isso, a uma vida de santidade. Todos os dias. Como, pastor? Ser santo. Deus nos deixou os meios de graça. Como é que nós vamos nos lavar? Hoje nós falamos sobre isso. Quando você está sujo, você quer fazer o quê? Se lavar. Jesus diz assim: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Aqui, ó, é o que lava a nossa alma de toda a corrupção moral, de todo o pecado. Nós precisamos amar, nos afadigarmos das Escrituras. E nós vivemos dias difíceis, querido. Por quê? A crentaiada não gosta de Bíblia. Carrega a Bíblia, tem a Bíblia, mas não gosta de ler. Quer dizer, então, quem dirá cumprir o que está escrito nela? Primeiro que nem sabem. Eu já vi crente dizer assim: ah, pastor, que a genealogia lá, eu não entendo nada que é troço, e eu até desisti de ler. Eu falo, meu Deus do céu. Eu fico olhando e falo, Jesus, tem dia que eu fico desesperado com as coisas que a gente vê. Meu Deus, me ajuda, Senhor. O interesse da crentaiada em aprender. Você pode mastigar e querer dar na boca, igual uma madeirinha assim, ó. Nem assim eles querem receber. Se a gente fizer um sincretismo aqui e dizer, olha, hoje é o dia do seu milagre. Traga os coxos aleijados, traz os doentes, traz todo mundo. Você que quer ser abençoado, você vai vir, que Deus vai fazer. Paz, não tem lugar aqui, ó. Não é que Deus não cura, não é que Deus não faz milagre, Ele faz. Mas o maior milagre que nós podemos vivenciar e experimentar é o da regeneração. É a salvação. Eu não tenho obrigação de fazer mais nada. Porque tudo que nós não conseguiríamos fazer, Ele já fez. Que foi dar Jesus lá na cruz do Calvário no nosso lugar, para morrer no nosso lugar. O resto é consequência. Mas nós precisamos entender isso. Para viver uma vida santa, nós precisamos orar, jejuar, estudar a palavra, congregar, irmãos, porque é imperativo, congregar é imperativo, vocês sabiam disso? Hebreus 10, 25. Tinha uma crentaiada lá que não estava querendo congregar mais não. E não é muito difícil que você vai na internet e escuta um monte, porque hoje é assim, né? Paulo diz assim, olha, nos últimos dias é tempos difíceis, viu, Timóteo? Presta atenção, Timóteo, vai ser tempo difícil. Por quê? As pessoas vão ser amantes de si mesmos. Eles vão procurar mestres para dizer o que eles querem ouvir. Hoje, tudo que você quiser ouvir, dá um Google lá, você vai ouvir. Essas palavras de confronto não tá bom, não. Eu vou escutar um negócio bacaninha que eu vou me sentir bem. As pessoas querem sentir, mas não querem ser. Na verdade, a Bíblia diz que nós temos que ser. Sede santos, porque aquele que chamou vocês é santo. A crentaiada quer sentir. Eu quero me sentir bem. Sinto muito se você veio aqui para se sentir bem. Nós viemos no culto não é para se sentir bem. É para nos tornarmos melhor, sermos trabalhados. Oferecer o nosso culto. Não é só receber. Primeiro, antes de receber, nós temos que dar. Isso implica para a nossa vida. Queridos, que nós possamos fazer o que Pedro disse. Sermos prontos, alertas, estarmos esperançosos em Cristo. Como filhos obedientes, não nos permitir sermos dominados pelos nossos desejos, nem sermos amoldados pelo mundo.
e procurarmos a vida santa, a santidade na presença do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Amém, queridos? Domingo que vem